Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra, lá dos canais do Instagram, @geriatriacomMiola e também lá do YouTube, e também sou host desse podcast. E hoje a gente está aqui para falar com a nossa convidada, a Anne Bareta, arquiteta, com mais de 20 anos de formação e trabalha com arquitetura de interiores e projeto arquitetônico. Seja bem-vinda, Anne. Obrigada, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Parabéns por esse projeto do podcast, que sou fã. Muito legal. Bom, pessoal, e hoje então a gente chamou a Anne para falar um pouco sobre adaptação da casa para pacientes idosos, né? E esse assunto, ele nos remete a um assunto que dentro da geriatria é muito importante, que é o assunto das quedas, né? Então, quedas é um fenômeno, né, dentro da geriatria muito importante, porque é a principal causa de fratura de fêmur, né, que é uma fratura que causa uma morbidade e uma mortalidade muito grande nos idosos. Então, para vocês terem uma noção, assim, a estimativa é que aproximadamente 30 a 40% dos pacientes acima de 60 anos caem pelo menos uma vez no ano, né, e os pacientes acima de 80 anos, aproximadamente 50% deles caem, né, pelo menos uma vez no ano. Nossa, não sabia disso. E o paciente que cai uma vez, né, ele tem uma chance também muito aumentada de cair a segunda vez, né. Então isso é muito importante. E a fratura de fêmur proximal, que é a principal fratura ocasionada pelas quedas, né, geralmente, claro, o paciente tem osteoporose associada, ela tem uma mortalidade em um ano aí em torno de 20 a 30%, né. Então, de cada 4 pacientes que caem e quebram o fêmur, um deles não sobrevive depois do primeiro ano da queda, né? Então, para a gente trazer a importância que esse tema tem dentro da geriatria, né? Então, por isso que a gente precisa, né, entender. E, dentre as principais causas de quedas da prática, né, uma das principais dela é justamente o ambiente, né? Então, o ambiente é algo muito importante para a gente cuidar quando a gente está com um paciente idoso. Então, esse é o assunto de hoje. Não, esse assunto é muito legal. Para quem não sabe, né, eu sou engenheira civil, então aqui hoje quem vai estar de leigo na história é o Vinícius. Mais ou menos. Mas nós vamos ter um bate-papo bem legal, então, falando, né, de como que a gente pode ir adaptando a nossa casa com o passar do tempo para melhor acomodar, né, para melhor segurança dos nossos familiares idosos e até mesmo a nossa segurança com o passar do tempo, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui a Anne, né, que com certeza uma arquiteta vai saber nos falar e nos explicar muito melhor do que nós dois aqui, né? Então, esse assunto é um assunto pouco debatido, né? Não tem, assim, uma área de trabalho disso, mas é um tema, é um assunto que eu tenho percebido cada vez mais, porque os nossos idosos estão, né, envelhecendo com mais qualidade de vida também, e também indo muito, né, com uma idade muito avançada, então a nossa casa tem que estar preparada para isso. Quando a gente conversou, né, Helena, eu tenho um trabalho que eu fiz há 20 anos atrás, que era sobre a casa segura. Na época, eu fiz uma proposta eu trabalhava na AMOC, na Associação dos Municípios, e eu fiz uma proposta para o pessoal lá, para os prefeitos, assim, vamos fazer um material para fazer palestras, porque a gente atendia, né, os municípios aqui da região, e vamos fazer uma palestra nos centros de idosos para falar um pouquinho o que pode ser feito na casa, né? E aí passou, e eu nunca mais, assim, não tive mais acesso a esse assunto. Claro que muitas vezes eu atendo famílias, né, que tem o idoso que mora junto, então acaba que a gente faz um processo de adaptação na casa para melhorar algumas coisas, né, alguns itens. Mas isso ficou adormecido. E aí, quando, né, eu vi sobre o podcast, quando a gente conversou, eu falei, olha, eu acho que é um assunto que tem muitas famílias que sofrem muito, que muitas vezes não sabem o que fazer. Às vezes, são interferências pequenas que vão melhorar muito a qualidade de vida, né, do idoso.
E eu até vou um pouquinho além, assim, que a gente fala da questão da casa segura para o idoso, né, não ter as quedas, né? Mas eu penso muito também na parte da qualidade de vida do lar do idoso, para que ele continue fazendo as atividades que ele gostava de fazer. E que muitas vezes são detalhes, né? Um idoso que gosta de ler, por exemplo, aí começa já a ficar, né, com a leitura cada vez mais difícil, a letrinha pequena, e muitas vezes a iluminação do ambiente não é boa. Então, muitas vezes ele deixa de ler porque a iluminação está muito fraquinha, ele já não sabe, nem se percebe, mas vai deixando esse hábito de lado. E aí vai se perdendo a qualidade de vida, né? Então, acho que até eu vejo assim que são 3 caminhos, né? A casa segura para evitar as quedas, a casa para que o idoso possa continuar a praticar as suas atividades de qualidade de vida. Para manter a sua autonomia, né? Para manter a autonomia. E em terceiro, falando daí algo mais, vamos dizer assim, mais técnico, que é a norma que fala da acessibilidade, né? Que a gente tem a acessibilidade pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, que entram, né, também muitos pacientes mais idosos, cadeirantes, por exemplo, ou que precisam de andador ou de muleta, né? Então, assim, eu acho que é uma área bem legal e eu tenho visto que o mercado está muito de olho nisso também, sabe? Então, acho que tem muitas coisas boas, assim, que vão surgir. É legal isso aí, realmente, a gente vê que às vezes a casa é um limitador da qualidade de vida do idoso, ele não consegue fazer determinadas coisas porque a casa não deixa, né, é degrau, é escada. Muitas vezes nem precisa ser idoso, né, pode, até às vezes pessoas mais novas, mas passa por uma cirurgia de joelho, por exemplo, aí não consegue mais subir e descer a escada, né, como aconteceu, a minha sogra, mãe do Vinícius, há pouco tempo fez uma cirurgia no joelho, e a casa deles é cheia de escada. Teve alguns dias que ela não conseguia ficar subindo e descendo a escada. Uma das escadas, inclusive, é em leque, assim, né? Tem uma parte que é em leque, era super difícil. Eu já caí daquela escada. Imagina, né? Com 30 anos. Imagina para um idoso, né? Então, realmente. E agora a gente está passando por essa realidade também, mas daí mais nessa terceira linha que tu falou, né? Da parte da norma, da acessibilidade, porque nós estamos com uma reforma em andamento, né? Da Vila Serenata, para quem ainda não ouviu falar ou não conhece, vocês podem seguir lá no Instagram, @Vila Serenata, com 2 L's e 2 T's. É uma casa de idosos, né, uma instituição de longa permanência para idosos que nós estamos inaugurando aqui em Joaçaba. E nesse momento estamos com a reforma em andamento e tendo que fazer toda essa acessibilidade, porque vai ser um local, então, né, aberto ao público, claro, público, nossos residentes ali, né, nossos clientes, enfim, mas precisa, então, atender às normas, né. Então, no nosso caso, não é apenas pela qualidade de vida e pelo maior conforto e tudo mais, mas também porque a gente precisa respeitar essa norma de acessibilidade, né. Então, tô bem por dentro, assim, dessas coisas que tem que, né, rampa, corrimão, as pias que são diferentes, né, larguras de porta. As portas, né, então, todas essas coisas. E agora a Anne já me deu um spoiler que tem muitos acabamentos e torneiras e coisas diferentes, né, de produtos novos, e mais pro final desse podcast eu vou querer dicas. Mas só para entrar nesse assunto, depois a gente começa realmente com as mudanças da casa. Mas assim, aqui a nossa cidade tem lugares que a acessibilidade é muito ruim, né? Sim. Nossa, e ainda mais em morro, né? E a gente foi procurar um prédio para colocar o consultório recentemente para trocar de lugar. A gente não achou. A maioria deles, a acessibilidade para idoso é muito difícil. Porque às vezes prédio acessível, mas o entorno ali, os acessos do prédio são muito ruins. Né? Aí às vezes tem um estacionamento, né? O estacionamento para idoso e tem para deficiente também, né? Cadeirante, essas coisas assim. Só que daí já é num morro, numa lombada. Aí eu fico pensando, meu Deus, a cadeira de roda vai sair rolando para baixo. Bem difícil. E aí é bem complicado aqui, né? Porque, bom, para quem não é de Joaçaba e não conhece Joaçaba fica num vale. E
o centro é algumas ruas planas, pouquíssimas, e o resto você está sempre subindo ou descendo o morro. Então, é complicado. Mas então, para começar no nosso assunto, eu acho que se fosse elencar, na minha opinião, né, por tema de importância, um local para a gente falar da casa segura, né, acho que o primeiro local que a gente pensaria seria o banheiro, né, porque o banheiro provavelmente é um dos principais locais onde ocorrem as quedas, né, tanto porque muitas vezes a maior parte dos idosos vai pelo menos uma vez à noite ao banheiro, né, porque, né, o próprio corpo não consegue mais concentrar a urina e ele precisa urinar pelo menos uma vez à noite. E aí nisso tem muitos problemas, né? Cai, dá muito problema no banheiro. Então, começando pelo banheiro, como é que a gente pode fazer para melhorar e evitar isso? Eu acho que um primeiro é pensar até o acesso, né? O acesso ao banheiro, né? Então, assim, muitas vezes é difícil fazer uma iluminação, né? Mas talvez uma iluminação branda, aquela iluminação que liga na tomada, assim, que deixa uma luz. Aquela que usa até para beber, às vezes, né? Que fica na tomada. Muitas vezes aquele tipo de iluminação já ajuda. Ou colocar algo com sensor, que chegou no corredor, por exemplo, ou chegou próximo, né, levantou da cama, tentar fazer um caminho que ilumine, porque acontece muito, porque acorda ali no meio da noite, né, e aí vai sair da cama, e aí vai meio que no escuro, bate, né, então acho que o caminho já é, pensando já pelo acesso. E no banheiro mesmo, as barras de segurança, né, as barras de apoio dentro do box, e isso é uma coisa também, eu penso que, eu acho que deveria ser meio que, porque se todos tivessem as barras de apoio no box, eu acho que a gente ia usar muito. Porque às vezes a gente está ali tomando banho e pode precisar pegar um shampoo, alguma coisa, ou o shampoo resbala, então... Sim, eu acho que que é lavar uma o coisa pé, assim, né? É uma coisa simples, né? E que ajuda muito, né? Não só pro idoso, acho que qualquer banheiro, Exatamente, é uma coisa que a gente não tem o concordo não tem com o isso. hábito, né? Mas eu acho que é algo que, se a gente tivesse, todos nós usaríamos. Então, as barras de segurança... aí tem a questão das alturas, né? A altura da bancada, mas isso é uma coisa que daí já requer uma reforma, então muitas vezes, né, não é possível, mas que não tenha os tapetinhos, né? Os famosos tapetinhos que todo mundo gosta, né? Mas eles causam muita queda, né? Tropeça, e aí tem que ter a decoração, né? Geralmente a avó gosta. No banheiro, especialmente, Sim, né? E daí fica úmido. Como é que não vai ter o tapetinho de crochê no chão do banheiro? No banheiro é um perigo, né? Daí fica úmido, fica com problema, né? Não tem necessidade. E as barras também de apoio próximo ao sanitário, né? Próximo ao vaso, que ajudam também, porque pode ser um idoso que consegue ir até o banheiro sozinho, né? Tem a sua independência, mas tem uma certa dificuldade. E às vezes é numa dessa que não se segura bem e cai. Sim, né? acho que esses são muito importantes. Uma barra também de apoio próximo ao vaso também já vai melhorar muito a qualidade do uso ali, né? Tem um acessório que eu acho bem interessante, que é barato e é fácil de conseguir, que é aqueles adaptadores de altura de assento, né? Porque também, com o passar do tempo, o idoso ele não consegue mais ali dobrar o joelho, sentar de uma forma, né? Às vezes também ele vai sentar e ele não senta até chegar no vaso, ele se larga, né? E aí ele cai. Então, tem uns adaptadores de 7 centímetros, de 10 centímetros, que você coloca e acopla em cima do vaso, e aí o idoso senta. E tem uns que tem até uma alcinha, que ele pode chegar, se segurar na alcinha e sentar assim. Então, é bem interessante, vende em lojas, essas lojas que vendem produto assim de fisioterapia, de coisa de saúde, é bem fácil de encontrar. Inclusive, a gente vai comprar isso lá para Vila Serenata. Um item que é legal também são os puxadores. Porque às vezes é um puxador pequenininho ou algo que não é muito fácil de encaixar a mão. Então, assim, uma alça sem ponta, né? Mas uma alça, algo que possa firmar melhor a mão. Porque, né, às vezes tem aquele pontinho, assim, que já fica mais difícil o toque, abrir. E isso vai limitando. Vai limitando que hoje eu não pego a minha escova de cabelo, depois, sabe, assim, vai... Então, acho que o puxador dos móveis também. E às vezes é uma coisa que tá ali
né? Você nem percebe, é uma coisa fácil de mudar. Também vai dar mais independência, né? Para poder abrir e fechar. A altura das bancadas é importante e também os armários em cima, né? Se tiver armário muito alto, né? Às vezes eles começam a querer se esticar para pegar as coisas ou subir. No banheiro isso é menos, né? Mas em outros locais da casa também isso é uma coisa bem importante. Essa questão do vaso acho que é bem importante mesmo, né? Às vezes os vasos são muito baixos, né? E aí realmente a queda ocorre só na hora de sentar, né? E o acesso... E sem Isso contar é que é essencial, perigoso né? também você se jogar em cima da louça sanitária ali, né? Pô, Sim, pode ter um geralmente é acidente duro, e tal, tá? né? Então é melhor, assim, ter esse adaptador do assento. E é uma coisa que não impossibilita de outras pessoas usarem junto, porque é um assento que você acopla igual... Como se fosse aqueles piniquinho de criança que você usa aquele adaptador de assento no vaso para criança sentar, que é menorzinho, você tira e coloca, né? Então o do idoso só é maior, é claro, né? É uma estrutura maior, mas você coloca e você tira. E o banheiro pode seguir sendo usado por todo mundo, não precisa fazer uma reforma, né? Tem um outro ponto que eu acho bem interessante, meio... já acho pior, que é do box, né? Que isso eu estava estudando para as nossas adaptações da casa lá, da casa de repouso, e aí uma das exigências da legislação é que não pode existir box de vidro, então tem que tirar os box. E aí isso eu fico pensando que na casa das pessoas é meio inconveniente, né? Porque daí toma banho, molha tudo e... Aí entra a questão da norma que você tem que seguir, né? Até de espaços utilizados por mais do que uma pessoa, né? De espaços públicos, enfim. E aquilo que pode ser feito em casa, né? Então, às vezes, eu tenho box de vidro, eu não vou tirar, né? Mas já a questão da barra, talvez uma barra dentro, uma barra fora, isso já ajuda. Né? Mas essa barra no box é obrigatório. Só que normalmente box, esses box, pelo menos o da nossa casa, tem um degrauzinho para você, até para conter a água, né? Aí o perfil, né, do box, assim. E daí eu fico para passar com uma cadeira de rodas, por exemplo, quando chega um idoso que, por exemplo, precise de uma cadeira de banho, começa a ficar ruim, né? As nossas alunas do curso lá na jornada de cuidado, nós temos uma aula em que a gente fala sobre a adaptação da casa. E aí algumas alunas já relataram que arrancaram o box do banheiro delas para facilitar, porque às vezes é uma mulher que cuida e tal, ela não consegue, né, com uma pessoa, um idoso pesado, às vezes está fazendo isso, né? Então nivelaram tudo, arrancaram o box para poder ter esse trânsito mais facilitado com a cadeira de rodas, né? Mas é bem inconveniente, né? É muito caro para instalar os sensores, esses sensorizinhos no caminho, assim? Não, porque pode colocar com sensor de presença, né? Então, por exemplo, você coloca duas lâmpadas com sensor de presença, né? Levantou, se movimentou, vai ligar. Então, acho que não. Eu estou falando de um sistema fácil, prático, caseiro, que a pessoa possa fazer, né? Sim, porque é uma coisa muito boa o sensor, né? E acho que às vezes o pessoal se limita, não sei se às vezes acham que é caro, acabam nem indo pesquisar, né? Mas isso é uma coisa muito boa, o sensor de presença é muito boa. Eu fico pensando também assim, na família que tá morando, né? Tá precisando os cuidados com o idoso, né, da família. É tanta coisa para cuidar, tem a sua vida, eu acho que é uma carga tão grande que às vezes fica naquela rotina mais pesada, assim, e às vezes não dá nem tempo de pensar em melhorar alguma coisa, né? Então, isso que eu acho legal, assim, que dos itens que a gente fala aqui, que legal se despertar alguma coisa em alguém para que melhore uma coisa nessa. Qualquer coisa já pode evitar uma queda. Essas luzinhas de sensor de presença, eu já vi até no Mercado Livre umas, que é bem baratinha, que elas são inclusive acho que elas são a pilha. Que aí não precisa, que aí não precisa você ligar na tomada, né? Bem. E aí tu gruda com aquelas fitinhas dupla face, 3M, assim, você gruda no chão, até a propaganda lá no Mercado Livre, quando eu vi, era grudado no chão, assim, de um quarto, que daí a pessoa, no que ela andava, acendia a luzinha como se fosse
luz de avião, assim, né? No piso. Uhum. Que aí era uma luz que não atrapalhava, não ligava, cegava todo mundo, mas fica no chão, mas já ajuda a iluminar o caminho. Interessante. Porque isso é bem legal. E pro banheiro, para evitar os tapetinhos, tem também umas fitas de antiderrapante. Tem umas que são até transparentes, assim, para não ficar aquela coisa preta feia que a gente vê em escada, Sim, né? Que às vezes eles lixa, botam. assim, né? Tem umas que são até transparentes, que dá para colocar no box. E aí, claro, periodicamente deve ter que trocar, né? Porque aquilo deve ir encardindo, né? Mas daí é uma coisa que é baratinha, é um rolo de fita que você coloca ali e pode ir trocando, né? É isso. A Tita quer falar? Eu tenho lá em casa, vocês podem colocar aí depois, é um sensor de ruído. A minha mãe tem Alzheimer também, né? E a gente, às vezes ela esquece de me chamar quando vai pro banheiro porque ela tem uma certa dificuldade. Deu vontade, ela vai. Só que ela precisa de ajuda, né? E a gente comprou um sensor de ruído que fica dentro do banheiro. Então, quando entra qualquer pessoa do banheiro, toca uma campainha. Então tem essa campainha dentro do quarto, do meu quarto, do quarto deles, e da cozinha, que geralmente a cozinha fica no meio do apartamento, assim. Então, às vezes, se eu não estou perto dela e ela sai para ir ao banheiro, essa campainha toca, então eu já sei que ela tá no banheiro, então eu consigo ir acompanhar ela, porque às vezes eu tô fazendo alguma outra coisa, e isso também tá conectado no meu celular, no meu relógio e tal, então isso tá sendo, tipo assim, incrível esse sensor também pra gente lá. Sim. É uma ideia muito boa. Os sistemas de automação, né, ajudam Não é muito. Caro, e não é caro, é super acessível, assim. Nossa, eu nem conhecia isso, a tecnologia, né? Então hoje em dia tem muita coisa, né? E é isso, o pessoal às vezes acaba se limitando, né? Mas dá para fazer muita adaptação pequena e que ajuda bastante e pode evitar um acontecimento trágico, que são as quedas. Pra quem tem essa demência, né? Eu acho melhor você falar no microfone porque a minha voz não vai ter pego aí. A Tita, não sei se vocês escutaram, né? Mas a Tita estava falando aqui, Tita, nossa videomaker, a mãe dela tem Alzheimer, né? E ela estava contando de um dispositivo que eles têm no banheiro que é um sensor de ruído. E aí toda vez que a mãe dela, qualquer pessoa, né, que vai ao banheiro e faz qualquer tipo de ruído ali, é detectado algum ruído, toca uma campainha no quarto da Tita, no quarto dos pais dela e na cozinha, para avisar que tem alguém ali. Então, se a mãe dela vai sozinha ao banheiro no meio da noite, ela escuta, né, essa campainha e consegue levantar para ir lá ajudar a mãe dela. Então é mais um sensor aí, uma tecnologia que pode ajudar. Então, pessoal, não deem bobeira, né? Essas são adaptações simples, né? E que podem ajudar muito. Então, fiquem atentos, né? Porque queda é aquela coisa, né? Ninguém dá bola que acontece a primeira, né? E depois que acontece a primeira, vão começar a se organizar. Mas às vezes a primeira já é o suficiente pra gente ter um problema, né? Então, é bom a gente sempre se prevenir. Então, se tu tem um idoso com mobilidade dificultada em casa, já previna-se, né, com essas adaptações que a gente vai falar. E no quarto também, né, a questão do criado, né, da mesinha lateral, acontece muito de levantar ou se apoiar, os móveis com rodinha, por exemplo, eliminar qualquer rodinha, qualquer móvel que tu possa se apoiar e que ele possa, né, perder o equilíbrio. E os cantos, né, esses móveis próximos à cama, né, os cantinhos, tem adesivos que tu coloca com o cantinho plástico, por exemplo. Mas eu não vou trocar o meu móvel, né? Então é o que a gente usa também para criança, mas pode colocar um cantinho emborrachado, né? Mas se puder deixar um pouquinho mais afastado da cama, melhor. Os tapetes também, as cortinas longas arrastando no chão também, verdade, isso é muito perigoso. tropeçamento, muito. Então, é uma coisa também. As poltronas, né, no quarto, que tem muito idoso que gosta de ter a sua poltrona no quarto, né. Também cuidar um pouco o tecido, porque às vezes eles têm aquele tecido que termina embaixo mais vazadinho, sabe? Uma sainha, assim? Uma sainha, que também pode enroscar, também pode bater, né. Isso é muito importante, pessoal. E a tapete tem que eliminar, né? Eliminar tudo.
Por isso que lá em casa não tem tapete, né? Não sei se é Porque por um dia isso, a gente vai ficar velho. mas já não tem desde agora. A gente pratica umas coisas desde agora já para Vai facilitar. pensar em comprar e pensar, não. Para daí aqui... no futuro a gente já não precisa se incomodar. E a própria cama, às vezes, né? Hoje em dia tem umas camas muito altas. A altura E, das e camas, para os né? idosos, às vezes, também é perigoso, A dependendo da nossa altura da cama, cama. dependendo... A nossa cama é bem alta. É Se muito cair alta. da nossa cama, a chance de fratura é muito alta. E isso é engraçado. Tu sabe que essa questão das pessoas que moram em casas muito antigas, ela é bem interessante porque tem duas coisas, é uma faca de dois gumes, porque os móveis, eles atrapalham, né? Muitos deles, né? Porque o idoso, em vez de ter uma órtese, né? Uma bengala, alguma coisa para se apoiar e que seja segurança, ele usa os móveis como apoio. Isso é muito perigoso, né? Escorrega, bate, machuca, faz alguma coisa. Ao mesmo tempo, né? Às vezes aqueles muito teimosos que moram na mesma casa há muito tempo, tem que ter cuidado para não mexer tanto nos móveis, porque às vezes eles já sabem onde tá meio que, né? No instinto. Né? E aí você diferente. tira e ele se atrapalha. Né? Então tem que ter um pouco de cuidado também, às vezes chegar na casa e querer revolucionar, né? Mudar tudo do jeito que você quer, às vezes pode atrapalhar, então tem que ter um pouco de cuidado nisso. Mas em geral, né, os móveis, tentar não deixar eles muito no caminho, né? Porque realmente eles podem bater e cair, né? E não é para ficar se agarrando nos móveis, né, Cristo? Se tá andando mal, se tem dificuldade, tem que ter uma órtese, né? Que seja a bengala, seja o andador, seja qualquer coisa. É isso aí. Tá, e tirando então, falamos do banheiro, falamos do quarto, né? No quarto também, né? Quando começar a ter algum risco de quedas, né? Colocar uma grade de proteção, né? Hoje tem grade de proteção que acopla até em cama box e tudo. É bem fácil de encontrar na internet também. Que mais? Impressionante. Ontem mesmo eu vi um paciente no hospital que quebrou o fêmur caindo da cama. Ele foi na casa do filho dele, daí foi dormir na cama do filho dele, que era diferente da dele. Aí ele falou que a cama era diferente. E aí ele sonhou quando viu, caiu da cama, quebrou o fêmur, cara. Impressionante. Fez uma baita de uma fratura caindo da cama, fiquei impressionado. E ele olhou pra mim e falou, não, mas fui na cama do meu filho, era diferente a cama, me estranhei e caí. Então, o filho feliz que conseguiu levar o pai dele, acontece uma dessas. Tem que cuidar, é isso aí mesmo. E é detalhes, né? É coisa assim do dia a dia que tu não vai pensar que, sim, meu pai vai dormir lá, mas é a cama, ele vai estranhar a altura, o lado que dorme, né? Olha só. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que, cara, como às vezes é difícil de convencer eles a usar uma órtese, né? Assim, para os familiares, às vezes, a bengala evita muita queda. É um negócio, assim, absurdo. Quem não convive com muito idoso não tem noção. Mas, assim, uma bengala, ela faz milagre, né? Então, se ele tá meio desequilibrado, meio capenga, já teve um desequilíbrio, quase caiu, ou já caiu, cara, a órtese é obrigatória, né? Usa uma bengala, ajuda muito, ajuda a se apoiar, ajuda a levantar, né? Na hora que ele tiver o desequilíbrio, ele tem onde se apoiar, mas, olha, tem que brigar com eles para eles usar a órtese. No consultório é uma briga, sempre. Não, e tem uns que usam e usam errado, né? Tem claro, o jeito certo de usar a bengala também. Aí a gente tem que orientar, né? A altura, isso eu faço muito no consultório. Ela chega caminhando com a bengala, a primeira coisa eu já pego e já digo, tá errado. Chegar a comprar ajusta a altura, né? A altura tem que ser mais ou menos assim, aqui no nível do quadril, ali perto da espinha ilíaca anterosuperior aqui, né? Bem perto aqui da bacia, né? Que isso, o ossinho do quadril. O ossinho do quadril aqui em cima. O lado de usar é sempre o lado saudável, né? Então, se tu tem um problema de um lado, por exemplo, se a perna esquerda é ruim, você segura do lado direito, né? Porque daí sempre que a perna esquerda vai para frente, o braço direito é o que vai junto, né? Então, você segura sempre no lado saudável e contra o lado que tá doente. Se não tiver um lado doente, daí pode ser qualquer lado. Mas se tu tem um lado que é pior, tu segura a bengala do outro lado, né? Que ajuda. E aí tem vários tipos de bengala, né? Porque tu tem aquela com
a ponta única, tu tem a 4 pontas, né? Tu tem vários tipos, né? Então adapta para cada caso, mas ajuda muito. No consultório eu prescrevo bengala, né? E boto na evolução e reino, que se na próxima consulta não vier com a bengala, vai ter choque. Geralmente aceita depois do primeiro tombinho, assim. Exato. Susto, aí... Mas esse é o tipo de orientação que é tipo exercício físico, né? Se você não encher o saco, ninguém faz, né? Então não adianta você chegar lá e dizer, não, vai fazer exercício, né? E daí fala 30 segundos da consulta, não, você tem que fazer exercício e esquece. Não, se não encher o saco, não vai usar. Bengala é a mesma coisa, tem que encher o saco, a senhora tem que usar bengala. Se a senhora não voltar aqui com a bengala a próxima vez, nós vamos brigar. E daí ela volta sem bengala e você reina, daí começa a mudar. Quando você começa a encher o saco, aí eles mudam. Mas é verdade. Tá, mas agora já falamos então do banheiro, do quarto. Eu lembrei dos corredores, que tudo que é idoso gosta de ter aqueles tapetes compridos no corredor, né? Muitas vezes um móvelzinho no meio, assim. Um aparador, né? Aparador, Bate. Com mais um crochêzinho, um paninho em cima, que daí também vai apoiar a mão também. Escorrega no crochê. Com um enfeite em cima, claro, né? Tem santinho, claro. tem os enfeitezinhos em cima. Sempre que tem essa muita coisa, muita decoração e tal, sempre é um perigo, né? Porque pode esbarrar, cair, quebrar, cortar, né? Se cortar. Então, são vários perigos ali, né? Esses móveizinhos em corredor, realmente, não é o ideal, né? O ideal é que os corredores sejam livres, né? E sem tapete. E se precisar, dá até para colocar algum corrimão, algum apoiozinho, né? No corredor. Se isso facilitar, né, o caminho, o acesso do idoso de um ambiente para o outro, por que não colocar, né? Também é algo que é simples, é prático de colocar. E se der uma autonomia para ele poder ir da cozinha ao banheiro, isso já é um ganho. Né? É verdade. E às vezes ajuda muito. E aí o pessoal não faz. E aí essa autonomia é muito importante, né? E essas modificações às vezes ajudam bastante a ele poder fazer as coisas dentro de casa, sozinho, né? É isso que eu penso, assim, na cozinha, por exemplo, né? Que nós estamos indo os cômodos, né? Estamos indo um por um. A cozinha, a altura dos equipamentos, né? Às vezes é também trocar uma prateleira de lugar e colocar o forno numa altura que consiga abrir e fechar sem se abaixar. Né? Eu vou iniciar agora um projeto de um apartamento. Eu achei o máximo, é um casal, ela tem 70 anos, o marido dela tem 90 quase, talvez ela tenha um pouquinho mais, mas é mais ou menos essa idade. E eles vão fazer um apartamento novo, assim, tudo. E aí nós fomos conversar, o programa de necessidades. E ela disse, olha, eu quero a máquina de lavar um pouquinho mais alta. Ela é uma senhora, assim, que não tem nenhum problema ainda, né, de nada de mobilidade, nada. Mas ela já pensa que ela quer continuar fazendo as coisas que ela faz hoje. Né? E por mais que agora aqui a gente está falando dessas pessoas que já têm uma dificuldade para que a gente, né, modifique a casa para que tenham uma autonomia, uma independência, mas eu fico pensando nesses que têm hoje uma atividade e que muitas vezes, em função da casa, vão perdendo isso sem perceber, sabe? Né? Então isso eu acho, assim, também conquistar que essa autonomia permaneça pelo máximo de tempo possível, né? Quem tem essa possibilidade, né, de já pensar no futuro ali, né, já pensar no amanhã, já poder deixar a sua casa adaptada, né, para nunca chegar no momento do aperto ali, meu Deus, agora eu tô precisando, vou ter que fazer uma coisa de última hora. Não, né, já tá sendo pensado. Ela até brincou, assim, ela falou, eu não quero mais nem levantar muito o braço e nem me abaixar muito. Então, a gente tá pensando, assim, nas áreas de trabalho, né, a área do preparo, a gente vai fazer uma bancada da altura que fica, né, na ergonomia perfeita para ela, né, o padrão é 90, mas assim, o padrão de quem, né? Então a gente vai fazer algo específico para ela na altura dela. Agora eu lembrei de uma coisa engraçada, que é lá das bancadas do Sanga Preta, que são tudo enormes. O meu pai fez uma reforma na fazenda lá. E aí só que, claro, o arquiteto era ele, né? Ele é veterinário, mas ele resolveu que ele decidiu tudo da casa. E aí ele fez a bancada para a altura dele, mas meu pai é alto. Nem sei que altura tem meu pai, mas ele é bem alto. 85, eu acho.
E aí ele fez a bancada, tipo, proporcional a ele. Aí a gente vai pra lá, se tem que, sei lá, picar um legume pra fazer o almoço, fica assim. tudo lá. Fica lá em cima, assim. É péssima a ergonomia pra mim, né? Sim. E olha que eu não sou, pra uma mulher eu não sou tão baixa, eu tenho 1,69, mas mesmo assim, não é bom, né? E aí, claro, é bem isso. A altura padrão é pra quem, né? Ele fez da altura dele, porque ele é quem vai usar mais Pra a ele cozinha. ficou bem bom. Pra ele ficou Pra bom. ele ficou, então, tá, então Se é ele isso. fizesse adaptado para você, ia ficar baixo para ele, né? É verdade. Então, no final, ele que usa mais, quando você vai lá, você se adapta. É verdade. Então é isso, assim, a altura do forno, a altura da pia, a altura muitas vezes da torneira, profundidade também, né, dos móveis, profundidade que você vai aproveitar para guardar as coisas, as alturas, né, as pontas também dos móveis e aí entrando num nível assim também um pouco mais extremo de necessidade, que tenha a cadeira, né? Então é uma coisa assim que às vezes, eu gosto, né? O idoso gosta de cozinhar, gosta de preparar, mas ou ele precisa sentar numa cadeira para isso, porque não vai ficar todo o tempo de pé, né? Ou ele já usa uma cadeira de rodas, né? Então que tenha uma bancada, mesmo que pequena, mas que possa entrar com a cadeira, né? Uma mesinha, alguma coisa que pode adaptar, que possa entrar com a cadeira, ou que fique numa altura boa para preparar, para cortar, para picar legumes, né? Para fazer, né? Para preparar algum prato. Então. Isso é legal mesmo, né? Legal. Eu já tenho preguiça para fazer tudo sentado, né? Desde Mas já. é só daqui uns anos, por Sim, enquanto sim, você. Não, por enquanto ele não faz. Por enquanto ele já não faz. Mas E tem muito de que o pessoal tem que cuidar um pouco também, essa questão dos armários, né? Os altos, né? Isso é uma coisa que sempre preocupa, porque deixa tudo na altura, né? À disposição, para que ele não precise subir em nada também, né? Quem tá em casa, assim, às vezes não percebe isso. Às vezes são muito arteiros, gente, muito arteiro. Para ele subir num banquinho e pegar as coisas assim num armário em cima, é 2 palitos. Uhum. Eu brinco, sabe como, com os meus pacientes, é uma brincadeira meio mórbida, né? Que me desculpe, Deus tem. Mas eu sempre falo, você lembra do Gugu? O Gugu foi subir, consertar o ar-condicionado. Pra que, cristão de Deus, o Gugu vai lá consertar o ar-condicionado? Contrata Gugu, alguém, e vai lá. Foi lá subir num treco, caiu, bateu a cabeça e foi, né? Então tem que cuidar muito dessas coisas, é muito O perigoso. Vinícius tá cuidando desde já. Tá garantindo. Vocês nunca vão ver ele fazendo esse tipo de coisa em casa. Ele Não. tá prevenindo acidentes. Exatamente. Agora isso vai ser uma desculpa boa pra muita gente. Olha que marido precavido que eu tenho. É verdade, né? É melhor assim do que acontecer um acidente, viu? É isso aí. Mas eu sempre uso o exemplo do Gugu, então tem que cuidar muito esses acessos que ficam nos altos, né? Porque eles são arteiros, eles sobem e vão pegar. Então tira as coisas. Subir num banquinho pra pegar um. Tira o que tá nos armários de cima, traz tudo pra baixo, deixa em locais em que ele possa alcançar, né? E uma coisa assim, eu penso, tem os jogos de prato, de louça, são lá, sei lá, 12, né? Mas no dia a dia, tu precisa de 4, às vezes, dependendo da família, né? Então, assim, concentra, às vezes, em uma porta do móvel, tudo que o idoso precisa acessar. Deixa tudo ali um kit, digamos assim, sabe? Para que não precise pegar uma coisa em cada lado e aí às vezes tenha que pegar um banquinho, porque eles gostam de subir em banquinho, né? Então, concentra em um móvel, em algum lugar que tenha um acesso. Pensa, vai precisar de manhã a xícara do café, né? Enfim, vai pensando na rotina do dia e faz ali um espaço onde ele tem acesso fácil a tudo. É verdade, isso Né? aí otimiza muito, né? Isso aí. Não tinha pensado nisso, isso é muito bom mesmo. Otimiza, porque geralmente tem muito espaço nos armários, né? E aí entulha a coisa, né? E é muito Não item, precisa, né? É muito item, muito de tudo, né? assim, 30 copos, mas tu usa 3, 4 no dia. Né? É verdade. Então, faz ali um espacinho pra... Isso é bom mesmo, isso ajuda. É verdade. E dentro da casa, falamos ali do quarto, da sala. A gente falou da sala? Ainda não. Acho que não, né? Mas a sala meio que entra, eu acho que as mesmas coisas, assim, do tapete, das pontas, dos móveis com rodinha.
A altura das cadeiras, a altura de sofá também. Nossa, tem uns sofás muito baixos que aí, né, às vezes o idoso senta para assistir uma TV a hora que vai levantar, né? Então, Ou tem aqueles às vezes, sofás um apoio. muito fofuchos, assim, que né? afunda. Que tu senta e afunda, e parece que ele te abraça. Engole. Te engole. Aí, para idoso, aquilo não é legal, né? Para idoso é melhor um sofá mais firmezinho, que ele fique mais na postura, né? Porque senão sai dali já todo quebrado, né? Sim, Cheio de consiga dor. levantar fácil, né? É. Porque É. senão... As salas, daí pensar na iluminação também, né? Nas áreas de janela, a iluminação, muitas vezes o reflexo da TV também, eu acho que tem que pensar muito, porque, de novo, né? A visão já está, né, difícil, já está com óculos ali que muitas vezes já passou da hora até de trocar. E aí a TV tá virada para um reflexo da sala, então dificulta ainda mais. Então é isso que eu verdade. vejo, assim, ó, aí vai indo, daí deixa de assistir TV, mas ele não gosta mais de assistir. Ele não enxerga, mas ele não vai saber, né, eu penso assim, não vai saber às vezes dizer que, não, é o reflexo tá me incomodando. Então são detalhezinhos assim que eu acho Às vezes eles têm uma certa dificuldade de expressar o que eles estão sentindo, estão, né, vendo. Tá ruim, deixa de fazer, né, gosta de ler, né, tá na sala ali, pegou um livro, leu, mas tá lendo num canto escuro, num canto que a iluminação artificial do ambiente não tá boa, ou de repente tem um cantinho legal na janela lá que pega uma luz natural, mas daí não dá, né? Então muda o layout da casa, tira uma mesa do lugar. A iluminação é algo muito importante, né? Coloca um local de atividade com iluminação natural, né? Uhum. Aí a gente entra em outra área, assim, né? De que tudo que a gente fala, assim, para todas as idades, mas eu vejo que, assim, pro idoso ainda mais, que você consiga acompanhar o horário do dia, assim, né? Porque dorme até às 11 da manhã, às vezes, ou dorme a tarde inteira, e aí depois não dorme de noite, né? Mas às vezes dormiu porque não tinha nem o que, sabe? Assim, não tinha um lugar ali para sentar para ler um livro ou para jogar um qualquer coisa, assim, né? Tinha uma rotina de atividades, né? E isso é muito importante para eles, né? Precisa... clareou o dia, tem que abrir a janela, tem que ver o sol entrar, tem que ver que é dia, né? Isso é muito importante. Ser exposto à luz solar durante o dia, se possível, né? Então, se às vezes ele não pode sair de casa, mas se conseguir expor ele à luz solar dentro de casa, né? Seja na janela, seja numa varanda, numa sacada, ele precisa ver o dia e a noite, isso é muito importante, até para diminuir o risco de delírio, síndrome do pôr do sol, né? Que vocês conhecem aí, né, pessoal? Aquele medo do fim do dia, assim. Isso é muito comum. Aí tem outras... Não sei se a audiência do podcast tá por dentro do que é a síndrome do pôr do sol. Acho que dá para explicar. Que daí entra num outro cenário, né? Mas síndrome do pôr do sol é uma piora dos sintomas comportamentais ou piora da confusão mental do paciente no final da tarde, né? Isso geralmente ocorre ali entre as 16h30, 17 horas e 20 horas da noite, né? Em que começa a trocar a luz do dia pela luz noturna e isso deixa eles mais confusos, né? É muito mais comum nos pacientes com demência, né? Algo bastante comum nesse tipo de paciente. Mas que pode acontecer até com idosos com uma cognição ainda nem tão prejudicada quanto os com demência. E isso deixa eles mais confusos. Eu sempre gosto de comparar esse momento com dirigir no final da tarde, né? O pior horário para dirigir é 6 horas, né? Que não tá nem escuro e nem claro, né? Então você não sabe se você bota o óculos escuro ainda, porque quando você bota fica muito escuro, tu tira o óculos escuro, não, né? Ainda a luz do carro ainda não ajuda, né? Então é um período muito ruim, né? Então é mais ou menos isso, eles ficam mais confusos, né? E expor eles à luz solar, mostrar quando é dia, mostrar quando é noite também ajuda nisso, né? Então isso é algo muito importante. Eu fico pensando, né, como se assemelha aos cuidados com criança, né? Assemelha sim. Sempre pensando, assim, quando... o negócio dos cantos e tal, isso que você falou, tem quando é bebê, assim, que eles falam, acho que é a hora da bruxa que fala, que é esses 6h30 da tarde aí, que se a criança não chorou, ela vai chorar nessa hora. A Então, gente assim, ainda não tá por dentro desse tópico. Esse aí são outros, né? E como se assemelha, assim, a preparação e o cuidado das atividades, enfim, dessa idade, né,
né, e do idoso com os cuidados lá do começo, né? Assemelha sim. Eu tava numa reunião terça-feira com alguns conhecidos, uma reunião para discussão de assuntos gerais. Aí um deles recente tinha tido filho, aí estavam falando um pouco disso. E estavam falando sobre dormir e tal, eles estavam falando a mesma coisa que eu faço com os idosos. Eu falei lá, com os rosinhos a gente faz bem igual, é bem parecido. A rotina do sono é parecida mesmo, né? Não, várias coisas, né? Isso é bem importante. Bom, agora, já que a gente entrou então, né, e deu uma pincelada nesse tópico aí dos pacientes com demência, né? Talvez a gente pode falar de alguns detalhezinhos também na adaptação da casa que são um pouco mais específico para pacientes com demência. E daí agora eu lembrei, já que a gente estava falando de sala, né, e de banheiro também, uma coisa que às vezes causa bastante confusão nos pacientes com demência são os espelhos. Alguns dos pacientes se dão bem com os espelhos, eles conversam, eles acham que é um amigo deles e eles estão ali, interagem, tudo certo. Mas tem outras pessoas que se sentem incomodadas. Ou às vezes aquele guarda-roupa no quarto que tem um espelho na porta inteira, né? Aquele guarda-roupa é clássico. Aí a pessoa tá dormindo lá, acordou, se enxergou na porta do espelho. Já acha que tem alguém invadindo o seu quarto. Porque é uma pessoa que tem um problema de cognição, né? E aí aquilo já causa um transtorno. A pessoa pode se machucar, pode dar um soco, pode bater no espelho. Então, a gente já teve alunas na jornada de cuidado que falaram que tiveram que eliminar, né? Uma outra falou que não tinha como trocar o guarda-roupa, então ela pegou a porta e inverteu, chamou um marceneiro e virou a porta. Então a porta ficou o lado de madeira para fora e o espelho para dentro, né? E aí isso é uma coisa que às vezes a gente recomenda, né? De, assim, evitar ter muitos espelhos. Na nossa casa, lá na nossa sala, eu lembrei desse tópico agora, porque na nossa sala tem uma parede inteira de espelho. E aí eu fico pensando, imagina, né? A pessoa passando por ali o dia inteiro, transitando por ali e vendo um reflexo naquele espelho, né? Pode causar bastante confusão. Alguns pacientes não se dão bem, né? Tem que ter cuidado. Eu fico pensando que às vezes isso pode incomodar, mas ainda nem sabe que é o espelho que está ali incomodando, fico imaginando assim. Às vezes já causa um desconforto, mas fica até às vezes pensando assim, mas o que foi que deixou ele nervoso? Sim. Não, muitas vezes o cuidador demora até se dar conta qual é o gatilho, né, que causou aquela irritação, aquela agressividade do paciente. Às vezes eles não sabem mesmo, demora. Sim. Até se dar conta. Outra coisa que eu lembrei foi das portas e janelas, né, principalmente para pacientes com demência, porque eles fogem, né. Não necessariamente que eles fujam, que eles queiram fugir, né, gente? É porque simplesmente eles acham que eles querem ir na farmácia, no mercadinho, na esquina, conversar com a vizinha, que seja. Abrem a porta, se a chave tá na porta, abre a porta, sai na rua e depois não sabe como voltar. Né? Mas tem uns que fogem, cara, são uns fenômenos, velho. Eu tinha uma paciente lá no interior, ali perto de onde vocês têm o sítio. Morava ali naquela casinha ali do lado, ela pulava a janela do quarto, tudo fechado, ela abria a janela do quarto, ela pegava a mochila, montava a mochila, botava a mochila nas costas, pulava a janela e saía embora. Nossa, foi mais de uma vez que acharam ela na BR ali, na SC, né, ali, ela fugia mesmo, cara, era impressionante, aquela era um fenômeno, nunca tinha visto igual. Ela pulava a janela, parecia que tinha 15 anos. Com uns 85. Era impressionante. E ela não era tão boa de mobilidade, mas pra pular a janela parecia que se transformava, cara. Impressionante. Eles podem. Então, pensar, né, em ter... primeiro, não ter o hábito de deixar a chave sempre na porta, né? Então, entra, tranca a porta, fecha, tira a chave dali, né? Nem aqueles porta-chaves que fica do lado da porta com a chave pendurada, né? E nas janelas, assim como fazem para criança, de botar tela de proteção e tudo mais, colocar telas também, né, nas janelas. Que mais? É bom também usar uma identificação, né? Tem pulseirinha, tem colarzinho de identificação. Então, isso, claro, pensando nos pacientes com comprometimento cognitivo, né? Que podem vir a se perder. Da casa a gente não falou das escadas ainda, né? E degraus em geral, né? Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Esses dias a gente teve também uma paciente lá no hospital que ela era até relativamente
robusta, assim, não era tão frágil. E só que morava num segundo andar, cara. Daí foi subir com as compras do mercado, trupicou, caiu, quebrou o fêmur. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente sabe que, ok, muitas pessoas talvez não vão conseguir, né, trocar, tirar todos os degraus, mas então coloca, né, barra de apoio em tudo que é lugar, orienta o idoso para usar, né, porque escada é um lugar que dá muita queda, né, ainda mais se for um degrau alto. Sim. Né? Então nesses locais hoje é obrigatório você ter algo para que ele se apoie, né, e aí tem que orientar, né, tem que usar, filhote de Deus, tá ali para usar. E eles querem descer rápido. Querem ser ligeirinhos, né? Querem Na casa da minha avó tinha a escada, era aquele que agora tem tipo um PVC, assim, como é que chamava? Um Decorflex, eu acho que é. Que agora é como se fosse um vinil, né? Aquele material vinílico. E a escada da casa dela era revestida com aquilo assim. E a gente até quando era criança brincava de descer escorregando, porque era super liso. E aí foi colocado também as barrinhas lá, os adesivos, né? Com antiderrapante. O que puder alterar degrau para uma rampa, né? Às vezes eu brinco assim que degrau menor do que 14 centímetros já é um tropeçador. Né? Então, não precisaria existir, né? Dá pra fazer uma rampinha. Porque ou é um degrau que você enxerga e você faz o passo, ou é um degrau que às vezes você nem vê. Então, né, em algumas situações que for possível, faz uma rampinha, às vezes de madeira mesmo, só para ganhar o... E degrau é uma coisa que a gente tropeça, né? Então, pro idoso é 2 palitos. E essas rampas aí tem também para vender na internet. Umas até de adaptar a altura, que você regula a altura e só encaixa, assim. Isso é muito importante. Outra coisa que não dá para deixar de comentar, a gente falando da casa, para vocês lembrarem, é a questão dos sapatos, né, pessoal? Então, sapato é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, né? Evitar chinelos, né? Aquelas pantufinhas do vovô. Raider. Aquele chinelinho molinho. Eu lembro do Raider, hoje em dia ninguém usa mais, né? Mas o Raider era engraçado, tinha aquela lapa, né? Grosso assim. Aquilo lá enroscava em qualquer lugar. Mas chinelos, no geral, né? Se o idoso já cai, é melhor que ele ande sempre com um tênisinho fechado, né? Então isso é uma coisa que tem que cuidar muito. Eles tropeçam muito em chinelo, né? Pula a Havaiana, né? Raspa a Havaiana em algum lugar, tranca, tropeça, né? Então o sapato é muito importante. Uma coisa também que eu lembrei da área externa da casa, né? Horta, por exemplo, floreira. Porque às vezes ele gosta de cuidar de flor, mas o canteiro tá lá embaixo e vai deixando também, vai deixando. Então, se puder, às vezes elevar a altura de vasinhos, né? Faz uma prateleira ou coloca em algum degrau, em algum lugar que possa ter um acesso para poder continuar cuidando da flor. E as hortas, né? Também fazer elevada. Aquelas hortas verticais. E isso... Ou até, eu fiz uma vez para uma cliente, até elevar, a gente fez com 80 centímetros, eu acho, nós levantamos e fizemos a horta no meio, porque ela brincou até, ela disse, eu não quero me abaixar para cuidar da horta. E uma cliente jovem, assim, né? 50 anos, assim, né? Então ela já tá pensando que ela não quer se machucar. Mas isso é algo bem interessante e como você falou, não só pro idoso, né, que tem dificuldade. Cara, qualquer pessoa, no consultório seguido, o senhor faz atividade física? Não, mas eu faço tal coisa. Daí eu digo, tá, mostra aí pra mim como é que você faz. Ele tá lá, né, tudo torto, fazendo o que ele faz em casa, né? Eu digo, isso aí adianta alguma coisa? Onde é que você tem dor? Tenho dor aqui. Como é que você faz? Falei, então Cristo Jesus, é isso aí que você tá fazendo, que tá dando dor, Jesus Cristo. Então tem que adaptar, e né? acha que é um exercício que pode contar. Exato, ainda. Então a ergonomia fica muito ruim, e aí começa a ter dor porque tá tudo torto, ou tá muito abaixado, né, tá tudo errado. Eu fiz na minha casa já pensando também. Eu fiz uma horta alta, até as pessoas às vezes vão lá em casa e falam, mas que é aquilo ali? Então, que é estranho, né? Porque fica uma caixa assim no meio. Não, eu fiz a horta um pouquinho mais alta pro temperinho, pro negocinho ali, porque não vou lá querer. Depois ficar ajoelhando quando já é mais velho, né? E já com o joelho tudo com artrose, confusão, fica ruim, é verdade. Isso é muito importante e limita mesmo, né? Pois tá o velho lá, tudo, e aí não consegue, ou tá com dor. E eu vejo um mercado, assim, eu até tava pensando, assim, que eu atendo vários
né? Assim, alguns clientes que são casais, que estão saindo da sua casa, que criaram os seus filhos, porque os filhos já foram para as suas casas, foram embora, e estão saindo da casa e indo para apartamento por causa de acessibilidade, porque a casa é cheia de degrau ou tem escada, e aí vai mexer, vai reformar, não vale lá a em pena. casa A tá casa é acontecendo muito isso. grande, Pai e então mãe já... vai para um apartamento para ter uma vida mais prática. E aí pensando nessas questões, assim, sabe, de que dessas alturas nessas alturas dos móveis, eu cuido muito a questão da circulação, e isso que eu tô frisando isso da questão do idoso funcional, assim, do idoso independente, e porque eu acho que às vezes isso vai se perdendo, uma pessoa saudável que faz as coisas, às vezes se perde por itens que a casa não permite, né? E então eu vejo assim que é isso que a gente tem que continuar dando qualidade para esse idoso de 70 anos que hoje cozinha, costura, lê, né, vai, volta, sai, tem que continuar dando essa qualidade, né? Lá em casa isso aconteceu, o pai e a mãe estão saindo, e a nossa casa, assim, é impossível de adaptar ela, né? Aquele prédio, né? Ela é bizarra, né? É um negócio bizarramente mal... 4 andares. feito, assim. Mas assim, É um negócio- muitos anos, né, eles moraram lá. Sim, já faz quase 30, eu acho. É. E agora eles vão para um apartamento, porque lá não tem como adaptar, é impossível, é muito ruim, é muita escada, muita confusão. Então vão ir para um apartamento, porque até já pensando, né, que daqui a uns dias fica... tem tudo isso. Para facilitar, isso aí. Mas legal, já estamos com quase 1 hora, né? Então vamos nos encerrando para o fim. Já falamos bastante coisa legal. Pessoal, então assim, uma coisa que eu quero ressaltar antes da gente fazer as considerações finais é que se previnam, né? Esse é um podcast de prevenção, né? Então não é para vocês esperar os vozinhos cair para começar a fazer as coisas, porque a queda pode ser fatal. Às vezes é uma só que precisa, né? Tem idoso que cai um monte de vezes e não acontece nada, mas tem um que às vezes vai cair uma vez só e já é o suficiente para vocês terem um desfecho ruim. Então, tantas coisas simples e que, olha, a gente que está no dia a dia ajuda muito, evita muita queda, né? E eles caem muito por causa dessas bobeirinhas. Muito. E às vezes a queda não vai levar ao óbito, mas vai levar à perda de funcionalidade, né? E a perda de qualidade de vida, né? Não vai mais conseguir depois para reabilitar, é muito difícil às vezes, né? Então, façam as adaptações que vocês conseguirem, né? E na casa de vocês, e que isso é muito importante. Bom, considerações finais, Anny, e daí deixa tuas redes e tudo mais. Tá. E como o pessoal te encontra? Acho que o Instagram, né, que é o nosso cartão de visitas, então é @anibareta, _arquiteta. Anny é com 2 N's, Com né? 2 N's. Anny com 2 N's. Anny Bareta Arquiteta. E a gente falou dos lançamentos, né, que você falou que ia deixar para o final, que eu comentei. Ah, sim, Porque- falta a gente falar um tópicozinho. Só um tópico. É porque Tá. a gente falou, logo depois que eu falei com a Helena, eu fui numa palestra que teve ali no Bonato Prime, e a empresa trouxe os metais, a linha de metal para a acessibilidade com cara de metal, não com cara de barra de ferro, assim, feia, com o parafuso aparecendo. Não assim. com cara de hospital, não com cara... Não, assim, com opção de cores, com opções de mesclar os produtos. Então, por isso que eu disse, assim, que o mercado está de olho, né, nesses clientes aí, e eu acho que vem cada vez produtos melhores que vão ajudar, né, a deixar a casa segura e, né, assim, e talvez abrir espaço para essas pessoas que hoje pensam, mas eu não vou colocar uma barra lá na minha parede. Meu banheiro é tão lindo, né, o meu porcelanato que eu escolhi na minha parede é tão lindo, eu não vou colocar uma barra feia dessa. Às vezes abre espaço para que as pessoas, né, vejam com outros Que legal, olhos. né? Vocês se importam com isso realmente, né? Tem pessoas que sim, que muitas vezes deixam de colocar. É verdade, né? Que loucura. Claro, um ambiente esteticamente agradável também, né? E que a arquitetura, ela não é só também essa questão da beleza, do design, do que está na feira, do que está na moda, do que está na revista, né? Mas é trazer qualidade de vida.
né? Eu acho que assim, o trabalho é esse. E quando eu vou atender uma família e que a gente conversa assim, e que ou tem um idoso que mora junto, ou é o casal, o que eu quero garantir através da arquitetura é a qualidade de vida deles, né? É poder fazer o máximo possível de intervenções que eles consigam fazer as atividades, né? Que eles consigam pôr mais tempo possível fazer as atividades. Muito bem, acho que essa é a mensagem, né? É isso. Final, realmente, Exato. que a gente consiga adaptar não só para evitar as quedas, mas para melhorar a qualidade de vida. E isso realmente dá para fazer. Realmente. Muito bom. Muito bem. Acho que é isso também que a gente está fazendo lá na Vila Serenata, né? Então, hoje eu vou deixar um contato para vocês me encontrarem também, porque agora nós estamos com essa nova rede social aí, @Vila Serenata, com 2 L's e 2 T's. Vão lá, acompanhem todo o que a gente está fazendo. A gente está postando também da obra, estamos contando lá tudo que a gente está fazendo para acessibilidade e também para melhorar a qualidade de vida e o conforto dos vozinhos que vão se hospedar lá com a gente ou que vão passar o dia lá com a gente, né? Ao longo desse podcast eu venho contando mais novidades com o passar do tempo. Valeu, pessoal. Então é isso. Lembre de nos seguir nas nossas redes, Instagram, YouTube, @Geriatria com Miola. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.